Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 505. Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, tema: mulheres. Aqui, agora nesse exato momento, você vai entender porque os dois primeiros vídeos nós tivemos que tentar mostrar algo com relação por que discriminam a mulher aqui na Terra. Por que o machismo? Por que esse primitivismo? E, inclusive, nós agradecemos a Hermínio Miranda ter colocado esse tema mulheres, porque só através desse tema, aqueles que têm raciocínio, que conseguem raciocinar, captam a mensagem. Caso contrário, as pessoas não progridem. Ficam ali amassando barro com os pés. E se você aproxima-se da pessoa e pergunta: o que você está fazendo aí, meu filho? Eu estou amassando uva. Uva? Sim, eu estou amassando uva para extrair o vinho. Aí você sabe, você bate os olhos e percebe, você vê que a pessoa está amassando barro. Mas você não pode fazer nada. É igualzinho à caverna de Platão. Enquanto nós nos deliciarmos com a escuridão da caverna de Platão, enquanto existir a vaquinha, enquanto existir a teta da vaquinha, me preocupar? Para quê? Por quê? Então eu quero mais é gozar a vida. Não é assim que pensa a humanidade? Então é preciso raciocinar. Por que eu estou dizendo isso? Com relação que não havia necessidade de Hermínio Miranda ter colocado esse tema, mulheres. Aí você pode dizer assim: Luiz, você está entrando em contradição, você está debatendo de forma alguma. Eu estou agradecendo a Hermínio Miranda justamente para me dar essa oportunidade de raciocinar. Porque eu sabia que ele, no decorrer do tema, ele mesmo mudaria esse conceito. Veja lá, ó. Preste atenção aqui para você ver se havia necessidade de colocar o tema mulheres. Pois aqui mesmo agora ele já muda. Olha só. Dessa forma, não são muito precisas as expressões espírito feminino e espírito masculino. Dessa forma, não são muito precisas as expressões espírito feminino e espírito masculino. Se dessa forma não são muito precisas as expressões espírito feminino e espírito masculino,
Então por que que ele lá deixou claramente o tema mulheres? Porque quando você lê numa porta de banheiro masculino e feminino, você associa o quê? Aquele banheiro é de mulheres e aquele outro é de homens. É essa a questão, que às vezes você pode não estar nem entendendo agora. Então, olha só, dessa forma não são muito precisas as expressões espírito feminino e espírito masculino. Expressões, pois bem, usando-se expressões masculino e feminino. Então, havia sim como modificar o tema para que não ficasse o sexo feminino tão exposto como encontra-se nesse capítulo. Por mais que no decorrer todos vão entender por que que ele colocou dessa forma, deixou dessa forma. Mas no nível que nós nos encontramos, conforme dissemos nos vídeos anteriores, é preciso tomar muito cuidado os escritores. Porque aqui na Terra existe uma diversidade, uma escala enorme de seres em processo evolutivo. É preciso entender que o que se lê à primeira vista é o que se carrega por um bom tempo na eternidade devido à evolução. Então, se foi ali colocado de uma forma simbólica, mitológica, uma forma como se um código ou uma parábola, a pessoa carrega com ele por um bom tempo aquele acerto ou aquele erro. Você é capaz de não estar entendendo nada que eu estou dizendo, né? Então deixa eu dar sequência. O Vó acabou de me dizer isso aqui. Então, dessa forma, não são muito precisas as expressões espírito feminino e espírito masculino. Então, não colocasse mulheres, que são usadas à falta de outras. Mas usasse uma outra expressão sem ser mulher. A questão é bem mais complexa. Olha só para você ver. Hermínio Miranda assumindo a complexidade do problema. A questão é bem mais complexa do que parece à superfície. Vamos analisar de uma certa forma. Em determinados lugares aqui na Terra, existe os icebergs. Então você já parou para analisar que 0,5% de um corpo ciclópico de um iceberg encontra-se para o lado de fora? Quanto
quantos mil navios, barcos, canoas, que no passado, ignorando esse fato, ali se sucumbiram. Porque viam um aglomerado de gelo e pensavam, aquilo ali é apenas uma camadinha fina. E quando batiam ali, destruía todo o navio, como no caso aqui na Terra, em 1931, se não me falha a memória, não, 1913, né? 12, 13. O caso do Titanic. A pessoa olha aquele iceberg, só uma pontinha para o lado de fora. Mas 99,9% por dentro encontra-se nas profundezas, soterrado pela água. A situação é nossa. É a mesma situação nossa. A questão é bem mais complexa do que parece à superfície. Por isso que é Descartes mesmo, né? Acho que é Descartes mesmo. O que nós vemos não é. O que nós não vemos é. Então, quanta complexidade numa metamorfose que podemos usar a expressão masculina e feminina e feminino. Masculino e feminino. Quanta complexidade nesse iceberg, nessa metamorfose. Quantas sedimentações nesse arquétipo todo. Quantos registros acabados e não acabados, frustrações, decepções. Quanto material, quanta coisa ainda precisamos superar através das oportunidades. Por isso, aqui na Terra, se respeita os desígnios do Criador de acordo com a nossa evolução. Certa vez, perguntei a um amigo espiritual por que difere tanto na sua estrutura psíquica o espírito encarnado como homem daquele que se encarna como mulher. O homem é mais agressivo, dado a gestos de coragem física, menos sentimental, ao passo que a mulher inclina-se mais à compassividade, à renúncia, ao recato, sendo, portanto, mais acessível à emoção e aos sentimentos. Por isso, se não tendo sexo, os espíritos deveriam ser assemelhados. Tá vendo só? Só que isso também é muito complexo. A resposta desse espírito aqui, ela é muito complexa. Porque nós não podemos generalizar.
que nós sabemos que a expressão feminino é portador de um grau mais elevado em matéria de amor, de sentimentos de amor, enfim, que se aproxima-se mais de Deus. Ao mesmo tempo, sabemos que existe, no nível que nós nos encontramos, muitas expressões masculinas que também são portadores, devido à desigualdade, porque é preciso entender que nós não temos capacidade, noção de quantas vezes eu, por exemplo, será que eu já adquiri para minha evolução total tudo que existe no nível que nós nos encontramos? Será que eu já experienciei tudo em matéria de expressão feminino? Ou será que eu já experienciei tudo que há na expressão masculino? Quantos milhões de vezes nasci homem? Expressão masculino? Não sei. Quantos milhões de vezes nasci expressão feminino? Não sei. Você sabe? Também não. A única coisa que nós sabemos que quantas mil vezes for necessárias, retornaremos ao corpo físico através das reencarnações, até conquistarmos tudo no nível que nós nos encontramos, tudo no nível que nós nos encontramos, que nos servirá de base para outras dimensões além da dimensão que nos encontramos. Então, veja bem, disse-me ele, esse espírito, coerente com os postulados doutrinários, que como espírito conservam características em comum, como espírito. Mas ao se reencarnarem, aceitam condições que lhes facultam desenvolvimento de certas faculdades, em detrimento de outras, ou melhor, optam pelo aprimoramento de alguns aspectos espirituais em que estejam particularmente interessados. É onde entra o livre-arbítrio, que é o direito de escolha de cada qual. Por isso, a desigualdade é enorme. É aí onde nós percebemos, onde nós vemos a importância de reencarnarmos em ambos as expressões.
em ambas as expressões. Você pode estar pensando assim, mas reencarnarmos em ambas as expressões? Sim, para evitar pronunciar sexo feminino, sexo masculino. Porque isso é termo, isso é expressão. No nível que nós nos encontramos, isso um dia, em nossa evolução, deixará de existir. Quando nós evoluirmos, esses termos para mais nada nos servirá. Por isso, expressões, expressão. Por isso que nos 2 vídeos no princípio desse tema, nós batemos sim em cima do tema mulheres, porque não havia necessidade de ali colocar esse nome mulheres como se fosse o nome de uma refrigerante. Por isso que nós usamos também o termo, o sexismo. Eu acredito que você já procurou saber o que significa o sexismo, né? Então vejamos em que esses estejam particularmente interessados. Assim é realmente como a perfeição deverá resultar um dia do desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades possíveis ao ser humano. É natural que este tenha que ir por etapa. É lógico, por etapa. Devagarinho. Milhões de vezes numa expressão, milhões de vezes em outra expressão, experienciando aqui, experienciando ali, cultivando-as em um buquê, até que, alcançando o ponto desejado, possa encetar outras realizações. Olha só para você ver. Então são expressões, são termos ou não são. Na íntegra, Hermínio Miranda, na íntegra, na história, dentro do capítulo, ele praticamente nos mostra a importância da mulher, a colocando lá em cima, a importância do homem, o colocando lá em cima. Foi onde, percebendo tudo isso, tratamos no primeiro vídeo de que não havia necessidade de ter colocado o tema mulheres. Eu vou parar de bater nesse assunto. Tentemos, não obstante, ampliar um pouco mais a questão, na esperança de alcançar uma visão mais clara de suas dificuldades. Ao responderem à pergunta formulada por Kardec, tem sexo os espíritos? Os instrutores informaram o seguinte: não como o entendeis. Pergunta de número 200 no Livro dos Espíritos. Não como o entendeis. É lógico, como nós entendemos, é impossível.
pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. É preciso dizer que aqui abrange praticamente tudo, e não só o nível que nós nos encontramos. Certamente que sentiram esses instrutores que não eram tempo ainda de aprofundar mais a questão. Então, observa só a grandeza da providência divina. Certamente, naquele momento, sentiram esses instrutores que não era tempo ainda de aprofundar mais a questão, mas disseram bastante para compreendermos alguns pontos essenciais. Se em 1857 a humanidade não estava em condições de entender, você acha que hoje a humanidade já consegue compreender essa questão, principalmente? De forma nenhuma. Tudo ainda continua com a venda nos olhos, tapado como um breu. De fato, a doutrina nos ensina, alhures, que o ser encarnado resulta de um arranjo. Por isso, a expressão iceberg. Por isso, a expressão metamorfose do amor. A metamorfose através do amor. Resulta de um arranjo entre três componentes distintos. Quais são eles? Quais são esses três componentes distintos? Espírito, perispírito e corpo físico. É óbvio. Encontra-se nesses três a chave de tudo, o segredo de tudo. Desvendamos o segredo desses três componentes distintos. Que tenhamos desvendado praticamente aquilo que nos envolve, aquilo que nós perseguimos, aquilo que corremos atrás, que se chama evolução. Entre três componentes distintos: espírito, perispírito e corpo físico. Ao declararem que o sexo depende da organização, deixaram bem entendido que a diferenciação sexual não alcança o núcleo da individualidade. De fato, não alcança o núcleo da individualidade. Vamos para o próximo vídeo no próximo dia.